Olá, olá Ora, Margarida. sei. Então, Sandra, como é que vai isso? Vai-se Aqui bem, estamos, vai-se bem. correu tudo bem, não é verdade? É verdade, correu bem a primeira vez, acho que correu bem. Obrigada, Fábio, pela assistência. É verdade. O Fábio é o café para dois, está visto? Exato, exato. Eu sou a Sandra e resolvemos fazer esta pequena brincadeira que surgiu agora em tempos de pandemia. E desejamos que todos possam ter também trazido então o vosso cafezinho. E o meu é pingado. Como é que é o seu, Margarida? O meu não é. O meu é cafezinho mesmo. É Uma expresso, guitarra. é plain. Expresso. Ok. Ora bem, dizer que eu conheci a Margarida no do ano de 1995. Conheci não. Conhecemos antes, Eu exato. não ia dizer o ano, eu ia falar nisso, mas ia passar por cima do ano. Mas está Não, bem. mas acho que dá grandeza à coisa. Acho que dá grandeza à coisa. E nessa altura a Margarida foi minha professora e foi minha orientadora de estágio, foi super interessante. E entretanto passaram-se muitas coisas, vivi muitas vidas, e certamente a Margarida também. E entretanto, e esta é uma novidade para si, há 17 anos hoje que a Eolis é Eolis. Temos aqui um... Ai, espera, sou eu que estou com um problema de feedback, peço desculpa. Peço desculpa. Vivi muitas vidas e hoje faz a Eolis, então, exatamente hoje, dia 8 de abril, faz 17 anos. E é interessante que abril, para além de ter sido há 17 anos essa coisa importante para mim, é giro que volta a ser um mês importante para um novo desafio, que é este Café para Duas. Este Café para Duas. Pois é, eu ainda ontem me estive a lembrar do grupo de estágio, foi um grupo de estágio memorável, e a Sandra, não é? A Susana, a Helga, não é? E a Lúcia, não é? E nessa altura saudámos esse ano de estágio com uma visita ao Sul, e na altura a Sandra era instrutora de windsurf. Não foi? E deu uma aula de fim de estágio do windsurf. E é interessante como é que, pronto, passados 17 anos, cada uma de nós seguiu na promoção das competências socioemocionais e no desenvolvimento social. Passados mais. 17 tem Eolis. Pronto, ainda pior. Ainda pior ou melhor. Mais uns quantos. Passados estes anos todos, não é? Portanto, nós continuamos na mesma missão, mas com meios diferentes. Eu mais virada para a investigação e para a terapia, e a Sandra, que passou do windsurf para o kitesurf, não é verdade? Mas continua ali a promover as competências emocionais através do desporto, e do desporto que se chama agora o desporto azul e verde, não é? Portanto, com céu e com... Muito bem, além disso, a Sandra, eu tenho que confessar que é ela a inventora da palavra aventura social. Portanto, o projeto Aventura Social, que muitas pessoas que nos conhecem já ouviram falar, não é? Foi a Sandra que o cunhou, digamos assim, não sei se num desespero do ano de estágio, se noutra coisa qualquer, mas foi aprovado, e nesse ano houve um concurso do Aventureiro Social, de um ano qualquer, e pronto, e aqui ficámos todos. É verdade. Pois é, Sandra, é um gosto estar aqui contigo, é mesmo. Igualmente. Mas falar de coisas assim, já que demos um tema a este café para falarmos sobre o desconfinamento e sobre agora, falar um pouco, se calhar, de saber um pouco a sua opinião sobre... Eu já ouvi falar do facto da incerteza, a incerteza que gera tanta dúvida e tanta angústia em todos nós, exatamente por não sabermos quando é que isto vai ficar um pouco mais decente, entre aspas. E agora que há vacinas, começa a haver mais vacinas, será que a incerteza começa a...
a incerteza é, por definição, não é essa questão da inquietação e da insegurança e de nós não sabermos bem se vamos para um lado, se vamos para o outro. E realmente, nesta altura, provavelmente não é muito bom sairmos completamente da incerteza. Os tempos são incertos e nós querermos ter certezas absolutas em termos incertos pode nos levar a um risco não calculado, não é? Portanto, se nós começamos a assumir que lá porque há vacinas, lá porque há testagem, nós não temos que fazer a nossa pequena parte no sentido da segurança, pode não ser a melhor estratégia. E, portanto, eu penso que o que nós temos que fazer nesta altura é aprender a lidar com a incerteza e a lidar com a incerteza com flexibilidade e com o maior bem-estar possível, não é? Porque o excesso de segurança numa altura em que os tempos não estão seguros pode levar ao risco e, portanto, a comportamentos comprometedores da nossa saúde, não é? Portanto, neste momento, eu acho que nós devíamos manter as nossas incertezas de estimação e fazermos dela a proteção das nossas vidas, não é? Porque um excesso um excesso de certeza nesta altura é capaz de não ser a melhor estratégia. E já agora, relativamente aos jovens, crianças, adolescentes, será que em termos de saúde mental, será que estes tempos vão deixar marcas, vão deixar sequelas? Os jovens, não é, como nós aprendemos e falámos longamente, não é um pacotinho de gente todos iguais, não é? Portanto, irão ter certamente reações muito diferentes. E neste momento a minha preocupação maior é que eles estão confinados há muito tempo, saíram, estão agora, vão a uns e outros acabaram de sair de um confinamento, tiveram outro há poucos meses. Isto dá um certo entorpecimento na relação com a vida, que a minha preocupação é que agora saiam do entorpecimento para a festa e que a festa não seja suficientemente segura, porque isso será comprometedor não só das vidas deles, como das vidas de nós todos. Porque se alguma coisa nós aprendemos com este vírus e com esta pandemia é que estamos todos muito mais próximos do que julgávamos, não é? E realmente que nós temos uma interdependência em termos de adoção de comportamentos de segurança, que a minha segurança depende da tua, provavelmente aqui não, porque estamos com o ecrã por meio, com alguns quilómetros pelo meio, mas em geral não há tal coisa como eu chego a mim própria para ter comportamentos seguros, portanto nós dependemos todos uns dos outros. E, portanto, a questão que se põe agora é como é que saímos deste medo, não é? Sem cairmos no risco, porque depois esse risco irá levar a um retrocesso. Agora, eu penso que os jovens são uma população, por definição, eu agora também, pronto, por definição flexível, não é? Portanto, não, para o melhor e para o pior não têm ainda hábitos tão enraizados e, portanto, eu estou a pensar que a maior parte deles vão recuperar as suas rotinas e vão daqui por uns tempos já recuperaram tudo o que tinham a recuperar. Portanto, perderam coisas, mas também certamente ganharam coisas. Ainda é muito cedo para fazer o balanço das percas e dos ganhos, provavelmente isso vai depender de cada pessoa, vai depender dos contextos onde vivem e vai depender daquilo que agora vão encontrar quando desconfinarem. E é evidente que o país tem que se preparar para conseguir saber onde é que estão e que problemas têm os jovens que têm problemas. E isso é uma função das instituições e do governo e disso tudo. Agora, também queria deixar uma palavra aos jovens, porque aquela coisa de que vai correr tudo bem não é um compasso de espera em que não se faz nada e corre tudo bem. Não, isto é uma implicação de uma ação individual no sentido de ir correr tudo bem. Não vai correr tudo bem se cada um de nós, pessoalmente, não se empenhar em dar o seu pequenino passo. Portanto, não podemos ficar à espera que o vizinho dê o passo dele e o nosso. E, portanto, eu acho que esta coesão social por parte dos adolescentes e dos jovens adultos vai ser muito importante na possibilidade que eles têm de voltar à escola, de voltar à vida, de voltar à rua, de voltar ao desporto, de voltar ao convívio com os amigos, sem daqui por uns tempos estarmos outra vez em casa, enfim, à laia de castigo, não é? E o comportamento de um vai pesar no comportamento de toda a gente. Isto não é a culpa deste nem daquele, é mesmo nós todos. Nós temos que fazer por nós, temos que convencer o vizinho, temos que ajudar o outro, porque nós interdependemos nisto desta maneira. E, portanto, realmente
Eu acho que esta ideia, e tu conheces isso do kite melhor que eu, que não sei, praticamente só consigo dizer esta frase sobre o kitesurf, não é? Mas cada jovem tem que sentir que é o homem do leme e que a vida dele está nas suas mãos e com a sua vida pode inclusivamente influenciar a vida dos outros e a saúde. E, portanto, a responsabilidade é de nós todos, é um exercício coletivo fantástico, mas é verdade. E relativamente aos mais velhos, no sentido que já profissionalmente ativos, eu tive conhecimento de várias pessoas e alguns amigos meus que realmente não conseguiram lidar com estes tempos da melhor forma e alguns tiveram mesmo que fazer uso da baixa médica. Qual seria uma boa ideia, uma boa prática dos nossos líderes de instituições, dos nossos líderes de empresas? Seria uma boa prática para conseguir trazer de novo estas pessoas motivadas para o meio laboral? Antes disso, eu ia responder essa pergunta. Há esta diferença, não é, entre saúde mental e bem-estar e doença mental ou perturbação mental. E realmente há pessoas que podem adoecer. E eu acho que se alguma coisa interessante pode sair do ponto de vista da nossa civilização desta pandemia é retirar o estigma do que pode ser o mal-estar, o sofrimento psicológico, o mal-estar psicológico e a doença mental. Portanto, toda a gente, nós adoecemos de várias coisas, porque é que não devemos de adoecer da nossa mente, não é? Isso é uma coisa perfeitamente natural e que pode acontecer a qualquer de nós. Alguns de nós têm mais vulnerabilidades do que outras, mas não é só pessoais, é pessoais, sociais e por aí fora. E, portanto, quando uma pessoa acha que o seu mal-estar psicológico é maior que ele, de tal maneira que nós achamos que nós já não estamos a conseguir ultrapassar isso sozinhos, é um ato de extrema inteligência procurar ajuda. Porque realmente não é um ato de fraqueza, é um ato de inteligência procurar ajuda junto dos cuidados de saúde primários, junto da escola, junto do local de trabalho, porque realmente essas pessoas já precisam de mais do que um amigo, precisam de uma ajuda especializada, não é? Portanto, mas isso é um grupo de pessoas, nós neste momento estamos a falar do bem-estar da população. Para esse grupo de pessoas realmente é preciso ter a iniciativa de recorrer a cuidados especializados e da parte do governo e das instituições fazer com que esses serviços estejam disponíveis, porque nós sabemos que não é fácil marcar uma consulta de saúde mental nos cuidados primários, pronto, e isso realmente não, é uma das coisas que tem que se ativar para o futuro. Agora, esta questão dos locais de trabalho, é interessante que quando as pessoas vão para casa trabalhar agora em teletrabalho, muitas delas, a autonomia que tiveram na gestão dos seus tempos e a autorresponsabilização por ter as coisas feitas, apesar de não terem o chefe em cima, em muita gente deu um efeito fantástico. É que as pessoas organizaram-se, viram qual era o seu valor do ponto de vista, onde é que encaixavam num puzzle no mercado de trabalho e conseguiram valorizar-se e criar uma visibilidade que nunca tinham tido antes e produzir mais. Vimos isso em várias repartições públicas com quem eu tenho que contactar, que as pessoas vão para casa, as pessoas não estão a trabalhar nos locais de trabalho e eu vejo-as muito mais eficazes do que nunca. E, portanto, isso é uma coisa interessante e uma das coisas que qualquer empregador inteligente ia pensar agora é como é que eu não vou agarrar nestas coisas boas e mantê-las. Um trabalhador valorizado trabalha mais contente, tem menos baixas médicas e tudo mais. Portanto, desde os valores de produção até aos valores humanistas e afetivos é tudo melhor. E, portanto, o recado parece claro, não é? As empresas, como as escolas e como as instituições, têm esta missão de que é puxar pela cabeça e como é que, ao menos que esta pandemia nos traga uma pequena mudança civilizacional que dê contextos de trabalho mais saudáveis, não é? Porque nós sabemos que essas pessoas se adoeceram e foram para casa e agora não querem voltar a trabalhar, o trabalho não está a chamá-las de uma maneira afetiva, porque senão elas gostariam de voltar a trabalhar, não é? Portanto, elas vão outra vez encontrar aquele chefe
que as martirizava de manhã à noite, vão outra vez encontrar aquele colega que fartava-se de meter veneno, e portanto isso é este ambiente de trabalho que não é saudável que se tem que acabar. E também as rotinas, por exemplo, as pessoas, ser natural que a pessoa possa fazer uma pequena pausa, seja ser natural que a pessoa, uma pequena pausa para nada, para pensar, para ir respirar, e portanto eu acho que há aqui, e muitas das empresas que têm mais produtividade têm essas práticas inovadoras que nós podemos achar esotéricas, mas que para eles são modos de trabalhar melhor, de criar melhor, de viver melhor no nosso corpo e na nossa mente. Se nós pensarmos nós próprios quando é que damos mais rendimento, não é certamente quando estamos tristes, não é? É efetivamente quando estamos felizes e quando estamos bem. Não é? E tristes e estressados e cronicamente estressados. Portanto, aquela pessoa que se arrasta penosamente para o local de trabalho todos os dias, já sabendo mais ou menos o que é que vai contar e sabendo que vai estar ali um número infinito de horas. E, portanto, isso realmente não é um trabalhador que a instituição acolhe e que pode valorizar a instituição valorizando-se ele próprio. Portanto, aqui, eu acho que isto, as coisas nunca, eu penso que as coisas não vão voltar nunca mais a ser as mesmas, mas penso que a maior parte das coisas vão ser melhores. E por isso, pelo menos, temos também que apelar aos nossos líderes, tal como dizia há pouco em relação aos jovens, cada um fazer o seu bocadinho, que os nossos líderes também façam o seu bocadinho e não esperem que as coisas de repente estejam feitas se eles não tomarem iniciativa, não é? Pois, é verdade, neste momento isto é um bocado complicado porque nós no fim da pandemia não vamos para mais ricos, nós enquanto país, não é? E portanto isso realmente eu que sou funcionária pública tenho o privilégio, digamos assim, de não ter visto decrescer o meu ordenado, não é? Uma vez que também que trabalho o dobro, mas o salário é o mesmo, mas de qualquer maneira não tenho tido quebras de rendimentos, isso não é o que acontece com a maior parte das pessoas e portanto nós vamos encontrar... É o que aconteceu comigo. Pronto, exatamente. E o que aconteceu contigo é o que acontece com a maior parte das pessoas que não têm, que não trabalham para a função pública, basicamente. E, portanto, nós vamos ter um país pobre onde é preciso atender a muitos fogos e realmente não é fácil, eu costumo dizer que ninguém merece governar numa altura destas, porque realmente não é fácil, nunca passámos por isto, nem nós, nem os nossos governantes, e de repente é como se houvesse fogo por todo lado. Portanto, porque há fogo na educação, há fogo na saúde, há fogo na retransmissão do vírus de tal maneira que provavelmente andamos aqui em looping, podemos não sair disto e, portanto, há tanto fogo para pegar que realmente nós também temos que fazer a nossa parte. Eu acho que é uma altura em que a sociedade civil tem que se juntar, como aconteceu no primeiro confinamento, por exemplo, em que as pessoas punham papéis nas casas umas das outras a dizer quer pão, eu vou ao supermercado. Nós temos que nos organizar enquanto sociedade civil para fazer um pequeno passo para ajudar a isto andar para a frente. Eu, quando falava dos líderes, até nem estava a falar tão alto, estava a falar mesmo no caso dos líderes, dos nossos líderes locais, não é? das empresas, das instituições. Sim. Mas esses das empresas, se não mudarem, não vão a lado nenhum. E, portanto, essa parte é muito mais fácil, não é? Portanto, sem dúvida. E pegando um pouco nisso e falando um pouco da minha experiência, o que foi a minha experiência pessoal em relação a estes tempos de confinamento, a este ano de pandemia, foi um ano que, apesar de que foi um ano diferente destes 17 anos da Eólias, este ano foi realmente um ano diferente. E foi um ano em que eu tive vários meses em que não tínhamos nada que fazer em termos de dar aulas, de fazer passeios, não havia interação nenhuma com o cliente. E isto permitiu que eu zerasse a minha cabeça, porque de outra forma, apesar de, claro, sofremos muito sazonalidade e há 2, 3, 4 meses que temos muito pouco trabalho, mas estamos sempre em stand-by. Quando há condições, há clientes, vamos. E este ano estávamos zerados mesmo. E isso foi muito interessante, porque eu não gosto de estar parada e gosto de meter a cabeça, de ocupar a cabeça. A minha primeira intenção, a minha primeira ideia foi vou aprender italiano, vou melhorar o meu italiano, porque é uma mais-valia depois para dar aulas em italiano, porque não consigo ainda. E depois, entretanto, surge o Turismo de Portugal com incríveis formações e gratuitas direcionadas ao turista, ao empresário do turismo, mas também abertas à população em geral. E para mim foi uma descoberta
que eu não me estava a perceber que eu estava com tanta necessidade de aprender coisas novas. E, efetivamente, apesar de ter tido um abatimento nos rendimentos, efetivamente, mas, por outro lado, consegui crescer mais como empresária, consegui melhorar diferentes aspectos em termos de contacto com o cliente, o marketing, a gestão mais sustentável, tudo isto devido a essas formações, e isso foi também muito, muito interessante. Como é que foi consigo? É interessante que eu já conto, mas eu vi uma conferência, um dos privilégios desta pandemia é que eu consigo assistir a conferências, uma na Nova Zelândia e outra nos Estados Unidos no mesmo dia, sem sair de casa. Há o problema dos fusos, claro que impacta no sono, mas consigo. E um sujeito chamado Dobson, num congresso mundial que houve, penso que foi na Colômbia há pouco tempo, eu vi-o aqui no mesmo sítio onde estou agora a falar contigo, mas foi, e ele dizia que realmente para as pessoas que tenham alguma flexibilidade e que consigam justamente lidar relativamente bem com a incerteza, estes tempos puseram-nos à prova no sentido de nós criarmos, acrescentarmos algo a nós próprios. E realmente eu achei interessante porque eu no princípio da pandemia, para já no primeiro dia aproveitei para descansar porque realmente nós andávamos num nível de stress laboral que nem dávamos por ele. E isso realmente há outra coisa que temos que pensar é as nossas prioridades da vida, o que é que nós fazemos quando não temos pausas, quando comemos sistematicamente uma maçãs a correr entre uma reunião e outra, e portanto isso. E portanto o primeiro dia foi quase de, bom, vou parar para pensar. Mas depois logo no segundo dia estava a pensar, não, mas então como é que é? Eu não estou a ser atuada por um problema que vem e eu tenho que fazer qualquer coisa. E eu tenho coisas a fazer com as pessoas que vão ser afetadas, com a minha equipa que está à minha espera para eu juntar as pessoas, os projetos de investigação que estão à espera, e isso foi um impulso interessante para me desafiar a ver como é que isto vai continuar para a frente aqui no ecrã. E acho que as coisas conseguiram. Depois também fui aprender mandarim, não é? Não para me servir do mandarim para nada, mas porque era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo e não tinha tempo, e achei que tinha tempo. Não, constatei que não tinha tempo mesmo. mas tentei e foi uma coisa interessante. A turma era muito gira, a professora era fantástica e aliás era um curso que é mandarim em 12 meses e é uma economista que dá aulas de mandarim e eu gostei imenso dela, gostei imenso da turma, aprendi umas coisas, não é difícil, não é difícil. E eu fico outra vez com esta ideia, um dia que volto a ter tempo, sei lá, por outro motivo qualquer, eu vou voltar, porque eu fiz o nível 1, não é? Portanto, não me vais conseguir convencer a dizer nada, mas fiz. Mas depois finalmente não, porque depois nós ajustamos-nos a estas coisas e acabamos por fazer uma transferência daquilo que costumamos fazer para aqui, para o Zoom, não é? Basicamente. E agora, com isto, eu acho que, por exemplo, há muitas redes mundiais que podem ser feitas. Esta questão dos congressos nunca mais vai ser a mesma e a maior parte das vezes pelo bom, porque nós não temos que estar sempre a estressar a ir aqui e acolá. Há muita coisa que se faz assim. Há quanto tempo é que eu não te via, não é verdade? Verdade. E, portanto, foi preciso anos. Desde os 30 anos da aventura social. Sim, é verdade. E, portanto, é muito mais fácil estarmos aqui do que propriamente eu ter que ir a Tavira ou tu teres que vir a Lisboa, não é? E pronto, portanto, acho que esta pandemia irá acabar um dia, mas nós temos que tirar dela o melhor que pudermos, não é? É verdade. Já que não nos livramos dela. Depois não temos hipótese, mas eu acho que sim, acho que estamos no bom caminho, acho que isto agora vai acontecer bem, espero que sim. Já agora vamos falar só uma coisa, nós vamos estar aqui de 15 em 15 dias, não é? Para se alguém nos está a ouvir para saber, e vamos ter sempre uma surpresa, que não vamos dizer o que é, mas temos que pensar numa surpresa para pronto, nós... Margarida, eu tenho uma surpresa que nem disse à Margarida. A sério? Então e qual é? Mas pronto, mas primeiro vamos então terminar. Não é para hoje, é para outra vez. Não, é para hoje. Já é para hoje. É para hoje. Só que só ficar a acertar então que o próximo dia vai ser no dia... Ora bem, eu posso ver aqui 22, dia 22 às 19 horas, não é? Aqui exatamente neste mesmo sítio. Exatamente. Pronto, em relação à surpresa, o Fábio é meu cúmplice e tem que ver um pouco com... tem que ver um pouco com a
o celebrar e comemorar de coisas boas e de ideias boas, e nomeadamente de serem os 17 anos da Eolis e ser o primeiro dia desta nossa vida. E então eu pedi ajuda aqui a um amigo daqui perto e fizemos um pequeno vídeo de 2 minutos, um pouco para celebrar estas boas ideias. Pode ser? Vamos ouvir. Fábio, pode ser, Fábio? O Sen é um artista de olhão e ele já tem feito alguns trabalhos e realmente ele disponibilizou-se para fazer mais esta pequena brincadeira. E isto vai ficar mesmo, não é? Portanto, nós vamos poder ver isto ao vivo. Já está no meu quintal. Ora bem! Portanto, agradecer ao Sen também por esta sua disponibilidade e generosidade de fazer esta pequena brincadeira. E pronto, e agora... Este verão, uma foto com a fotografia. Ora, está. Ora bem. Ora, e o artista. Temos que organizar isso. Aqui o contacto dele, por acaso, com as nossas imagens, por acaso fica Fábio, não temos maneira de pôr as nossas janelas no sítio, não? Pois, não o Fábio tira uma fotografia agora aqui. A música, vai acontecer qualquer coisa, porque isto era suposto estar com música, mas acho que estava a fazer muito fluido. Mas está ótimo, olha para isto. Isto foi, claro, demorou um bocadinho mais de tempo, mas depois também fica muito cansativo. Portanto, isto é o Sen. E esta é a primeira surpresa. Ora bem. Então, finalmente, até no primeiro dia tínhamos uma surpresa. Até no primeiro dia uma pequena surpresa. Então vá. Então, muito obrigada, Margarida. Olha, muito obrigada também. Muito obrigada ao Fábio que está aí por trás, não é? E até dia 22 às 19 horas, não é? Certo. Muito obrigada. Tchau.